E aí, galerinha, beleza? Hoje nós vamos falar um pouquinho da grande dúvida de muita gente não consegue visualizar o que se dá, o que acontece no plano inclinado. O plano inclinado tem sido aí algum bicho de sete cabeças para se visualizar por que existem tantas componentes de forças ali atuando, P de X, P de Y, não sei o que. Isso faz um pouquinho complicado, então a ideia aqui hoje é conseguir analisar o que acontece, fazer vocês entenderem direitinho, para chegar na hora da gente destruir, rasgar ali, tudo certinho. Tá, beleza, vamos lá. Ó, primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Existe o plano inclinado, só que também existe o plano sem inclinação. Qual é a grande diferença dele? A grande diferença é, um está inclinado, o outro está sem inclinação? Não, calma aí, tá? Existe uma força que todo mundo sabe que existe e por isso que quando nós pulamos, nós voltamos para a Terra, que é a força peso, tá? A força peso, ela sempre está pulando para baixo, beleza? Um plano aqui, nós estamos inclinados, que a gente vai fazer aqui. Aí fala que nós temos a força peso, tá? A força peso, ela é exatamente a massa vezes a aceleração gravitacional, beleza? Ok. O que mais nós temos? Olha, tenta imaginar o seguinte, se só existisse a força peso, se somente a força peso, a partir do momento que nós pendurarmos um balde de água em cima de uma cadeira, ele iria cair, ele iria descer, porque existe uma força aqui que está atuando diretamente, tá? Principalmente a peso. Então a cadeira ela tem que exercer uma força para conseguir segurar esse balde. Essa força ela existe praticamente em tudo que nós vimos hoje que está parado, certo? Que não está caindo, que não está despencando, desde que haja gravidade. Essa força é chamada de força normal. Força normal. O que é força normal? Força normal, ela sempre está atuando. A partir do momento que eu estou aqui, que eu estou parado no chão, a força peso está sendo exercida, porém existe a normal do chão que está exercendo sobre mim, certo? A força de reação, a força que o chão está exercendo para me segurar, para que eu não vá muito da terra, tá? E ela tem que ser, no plano inclinado aqui, a força normal, ela tem que ser obrigatoriamente igual à força peso, segundo a lei de Newton. Tá? Se o corpo está parado, todas as somatórias do corpo tem que ser igual a zero. Ok, beleza. Tem uma bloquinha aqui, limpo, bloco A, e já tem a força peso e tem a força normal. Agora vamos supor que eu vejo o bloco parado, eu muito vejo o bloco parado, eu sou um cara muito chato, e eu vou empurrar esse bloco. Eu vou exercer uma força qualquer nele. Tá? Uma força qualquer. Tá? Eu vou chamar força C, força de capulé. Tá? Vamos lá. Exercer essa força. Agora, se eu tiver um plano, e esse plano ele for rugoso, e esse plano ele tiver uma rugosidade, uma dificuldade, eu tenho uma interação. Então, interação entre corpos. A partir do momento que eu tenho uma interação entre corpos, eu tenho uma força de atrito. Eu tenho um atrito que está atuando, que está segurando, que está indo contra o meu movimento. Então, eu vou ter uma força de atrito que vai estar atuando para cá, que é a famosa FAT. Ok. Tá. Segunda lei de Newton. Vamos lá. Segunda lei de Newton, física, meu amor. Eu tenho a segunda lei de Newton. Ela é simplesmente a força vezes a massa vezes a aceleração. Força, massa vezes a aceleração. Ok, bonito e tal. Mas essa força de atrito só existe porque eu estou exercendo uma força e ela está tentando compensar uma resistência ao movimento. Por isso que ela está indo contra o movimento que eu estou colocando. E uma relação que eu tenho de interação entre esse solo de contato, tá? Entre a minha mesa, o meu plano e esse solo de contato, essa superfície de contato, tá? Se ela depende da velocidade, a minha força de atrito, ela vai ser igual. O coeficiente gráfico aqui é uma letra bíblica, o coeficiente de atrito vezes a força normal. Essa mesma força normal que está aqui, tá? Beleza. Mas por que às vezes a força normal? Mas a normal está para cima, peraí. Mas a normal é igual ao peso. Tá, vamos fazer uma experiência bem simples aqui agora. Pega a mão de vocês e esfregue uma na outra. Esfrega aí de levinho, bonitinho. Tá? Esfrega uma mão na outra, de leve. Tá? Você vai ver que você sente uma pequena dificuldade. A dificuldade é leve pequena. Tá? Agora, como se eu estivesse esfregando aqui, eu coloco mais força. Aperte, coloque mais força e tente esfregar novamente. Você vai ver que existe uma dificuldade. São atritos das suas mãos que estão dificultando. Consequentemente, você tem uma
força de atrito atuando aqui. Só que essa força de atrito variou quando você aplicou uma força maior. Então, se eu estou aplicando uma força, se meu corpo ele tem uma massa maior, uma força-peso maior, essa força de atrito tende a aumentar. Como o que está relacionando a interação desse corpo é a força normal, a força-peso é igual ao normal, eu falo que é a minha força de atrito. O coeficiente de atrito, a armosidade que esse corpo tem, vezes a minha força normal, que seria essa força que eu estou aplicando aqui, essa força de reação que o solo está fazendo para segurar, certo? Isso aqui é um pequeno diagrama que nós temos no plano de sem inclinação, no plano horizontal. Beleza. Aí, nós vamos aqui ver o que há de diferente no plano inclinado. Existe força-peso aqui sendo exercida no plano inclinado? Existe. A força-peso ela não está atuando aqui. Bonitinho. Existe força de atrito aqui atuando, logo se ele está tendendo a descer, existe uma força de atrito que está indo contra o movimento. Agora vem o grande tchan da parada. O que é esse tchan da parada? Esse bloco ele está tendendo a descer, certo? Esse bloco ele está tendendo a descer. Só que o que acontece? A força normal, essa força que tinha, essa força que é exercida aqui, ela sempre tem que ser perpendicular. O que significa uma força tem que ser perpendicular? A força normal, ela sempre tem que fazer 90 graus no plano. Ela tem que ser perpendicular ao plano, ou seja, ela vai fazer 90 graus a inclinação desse plano. Então, tem uma força aqui, normal, que é perpendicular ao plano, certo? Essa força normal, perpendicular ao plano. Tá, mas olha só, se eu tenho um vetor P aqui, e se eu tenho mais uma força de inclinação M, e elas estão em sentidos diferentes. Por uma somatória de vetores, você consegue visualizar aqui que as duas forças não vão ser iguais. Por quê? Se eu estou empurrando minha cadeira para baixo e eu quero segurar essa cadeira, eu obviamente vou segurar ela para cima e não forçando ela para lá. Tá? Então existe um restinho aqui da força-peso que está sobrando, que deveria estar aqui. Só que essa força ela não está. E aí, para onde que ela vai? Essa força, ela sobra para cá. Que é o que é chamado a nossa PX. É uma componente que deveria estar aqui, que deveria estar. E ela se perde transformando para cá. Tá? Só que o que é essa PX? Lembra quando você vai subir uma ladeira? Aquela subida gigantesca e você olha assim, cara, eu não vou conseguir subir isso. Por que você tem dificuldade de subir? Você tem uma facilidade de descer, ou seja, se você tiver bicicleta, você vai acelerar. E no plano reto, isso não acontece, você anda normalmente. É essa força-peso que na hora que você vai subir uma ladeira, uma determinada inclinação, ela está te puxando para trás, ela está empurrando o seu movimento. Quando você vai subir, quando você vai descer, ela está te acelerando. Tá? Isso é o que age normalmente numa rampa, onde você tem que empurrar uma bicicleta no sorte para conseguir passar a bicicleta do lado de cima, da superfície superior, através de uma rampa. Isso é o que acontece na hora que você solta uma bola e ela sai rolando sobre um plano inclinado. Essa força PX que está atuando. Tá? Mas olha isso aqui. Eu tenho um ângulo aqui, que é chamado de ângulo teta, ou um ângulo qualquer, eu só dei um nome, tá? Então o ângulo pode ser chamado de teta. Tá? Esse ângulo, se você parar para olhar, o tanto que eu levantei foi o tanto que ele inclinou. Inclinou na normal. Ou seja, a normal estava aqui reta. Se eu inclinar esse plano, a normal tem que ser 90 graus, a normal vai inclinar também. Então, se essa normal inclina, ela forma um ângulo aqui. E esse ângulo também é reta. Por semelhanças de ângulos, eu posso falar o seguinte, ó. Esses dois ângulos são iguais. E eu tenho que saber, já que a normal aqui no plano inclinado ela é diferente da força-peso, eu tenho que saber qual é a normal. Como que eu vou saber qual é a normal? Eu pego esse continua esse vírgula normal, eu pego esse daqui e chamo ela de P de Y. Tá? Minha P de Y, ela vai ser agora igual a normal. Eu falo, minha força normal, ela é igual a P de Y. Simples, fácil, simples isso daqui. Peguei e falei, ó, agora tá igual, tá vendo? Tem a mesma força que está para baixo, que é normal para cima, as duas vão se cancelar, elas têm que ser iguais. Então,
consigo dizer quem é normal. Tá, eu sei que é normal igual a B de Y, mas quem é P de Y? Olha o macetinho. P de Y está colado ao ângulo. Está colado aqui ao ângulo que é igual a de θ. Então o que eu falo? Esse ângulo aqui, ele é o cosseno da força P. Olha o que acontece. E P de Y, ela vai ser igual a força P, tá? Que é a força P está atuando. Só que como ela tem essa inclinação e ela está colada ao ângulo, vai ser o cosseno do ângulo. Tá? E aí eu tenho P de X. P de X, ele está lá do outro lado, ele está separado do ângulo. Então eu falo que P de X é a força P vezes o seno do ângulo. Oh, que bonito, que maravilhoso. Mas é a força de AT. Olha que legal. A força de AT, ela continua sendo I. Continua sendo coeficiente de AT vezes a força normal. Só que a força normal não é mais diferente, não é mais igual a força P, mas sim igual agora essa componente P de X que está aqui. Beleza? Então agora eu consigo igualar. E a partir disso eu consigo resolver alguns problemas.